Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais esse encontro com o especialista da Abrata. E hoje nós vamos falar de um tema que me é muito caro. Nós vamos falar sobre prevenção do suicídio, mitos e verdades a respeito desse tema tão controverso e sobre o qual há muita desinformação por aí. Meu nome é Fernando Fernandes, sou presidente do Conselho Científico da Abrata e para discutir esse tema a gente traz uma verdadeira embaixadora dessa luta da prevenção de suicídio no Brasil, que é minha querida amiga e colega do Conselho Científico da Abrata, a doutora Alexandrina Meleiro, que já está aqui com a gente. Oi, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma vez estarmos fazendo esse tema de suma importância e que cada dia está mais perto de nós, não é assim, Fernando? É isso aí, vamos lá. E eu trouxe aqui um monte de afirmações que eu garanto que vão gerar muita dúvida no pessoal aqui. Eu vou compartilhar na tela algumas afirmações, aí eu vou querer saber da senhora se é mito, se é verdade, o que, que a gente pode aprender a respeito dessas afirmações. Vamos lá? Vamos. Tá aí. Doutora, quase sempre o suicídio está associado a algum transtorno psiquiátrico. Isso aí seria mito ou seria verdade? Veja que você começa aí com uma pergunta, né, muito importante que muitos se fazem. E qual será a resposta? Verdade ou mito? E Eu- nós vamos afirmar que é verdade. E aí Verdade. Isso, verdade. E o que quase sempre o suicídio está associado a algum transtorno mental. E muitas vezes transtorno de ansiedade, depressão, principalmente, transtorno bipolar, esquizofrenia, outras coisas, mas nem sempre isso pode acontecer. Tem fatores, né, que vão ser desencadeantes, como perda, isolamento, violência, que pode facilitar com que a pessoa tenha aí a ideação, o comportamento suicida. Mas a gente também gosta de tranquilizar, Fernando, acredito que você partilhe disso, que não são todas as pessoas que têm transtorno psiquiátrico que vão ter um comportamento suicida. Felizmente, não é a grande maioria. Mas a que tem transtorno psiquiátrico e esboçar algum movimento, algum comportamento, nós devemos ficar sim de olho, porque ter transtorno psiquiátrico é uma verdade no comportamento suicida. Eu chamaria a atenção, doutora, para um quadro psiquiátrico que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante associado ao risco de suicídio, que é a depressão. Não é apenas a depressão que aumenta o risco de suicídio. Aliás, há transtornos psiquiátricos que aumentam até o risco mais do que a depressão. Por exemplo, o transtorno bipolar. Uma pessoa com transtorno bipolar tem até mais risco do que uma pessoa que tem depressão. Mas aqui tem dois pontos importantes. O primeiro, depressão é um transtorno muito prevalente. Em torno de 5 a 6% das pessoas ao longo de um ano terão depressão. 18% das pessoas ao longo da vida, metade dessas pessoas terá mais de um episódio, então é um transtorno muito prevalente. Então, esse é o ponto. Tem muita gente com depressão por aí. E o segundo ponto importante é que mesmo nos outros transtornos que aumentam o risco de suicídio, como transtorno bipolar, transtornos relacionados ao uso de substâncias, esquizofrenia, transtorno de personalidade, sobretudo do cluster B, ou borderline, nesses transtornos, quando que a pessoa tem um risco maior de suicídio? É justamente quando ela está apresentando sintomas depressivos, mesmo que a depressão não seja o único diagnóstico dela, ou não seja até mesmo o diagnóstico principal. Então, acho que todos os transtornos psiquiátricos merecem atenção, uns mais, outros menos relacionados ao suicídio, mas talvez um quadro aí que o povo precisa aprender a reconhecer os sinais para buscar um tratamento precoce são sinais de depressão, sem sombra de dúvida. Isso é importante, Fernando, quando você destaca que sintomas de depressão é importante, porque nós vamos também ver o comportamento suicida em pessoas que têm patologia física e que muitas vezes acaba tendo sintomas depressivos. E aí, por exemplo, determinadas doenças neurológicas, doenças cardíacas, principalmente alguns tipos de câncer, que podem caminhar junto com depressão, e aí sim a ideação suicida se faz presente e a gente tem que estar alerta. Então, É, é importante sim sempre nós verificarmos algum transtorno psiquiátrico, mas principalmente, como você enfatizou, a depressão.
Foi muito bem levantado, doutora, porque entre as doenças clínicas, você citou algumas, a gente precisa destacar aquelas síndromes dolorosas crônicas, são bastante importantes, e as síndromes degenerativas também, principalmente neurológicas degenerativas também são bastante importantes. Olha, trouxe uma outra aqui, essa aqui eu acho que gera dúvida, essa é, vamos dizer, um pouco pegadinha. O suicídio só acontece em transtornos mentais graves, doutora? E como é que a gente resolve isso, né? Será que só acontece quando tem transtorno mental grave? Será que é verdade? Será que é mentira? E nós vamos ver que, na verdade, é um mito. Porque muitas vezes a pessoa tem um transtorno mental moderado ou leve, como, por exemplo, a distimia, ou como a gente acabou de falar, de doenças físicas, mas tem aí sintomas depressivos, que não aparece um transtorno mental de gravidade, mas pode ter comportamento suicida. Então, aí vale enfatizar que o comportamento suicida, ele é multifatorial. Então, não é só ter doença mental grave, mas às vezes em grau moderado e às vezes até leve, outros fatores vão estar confluindo. Então, principalmente se a pessoa não tem um sentimento de pertencimento, se sente desamparada, se sente desesperançada, a falta de esperança, se não tem uma rede de apoio, outras coisas. Mas é importante sempre a gente verificar, porque às vezes, eu costumo dizer que às vezes a gente não vê a gravidade, mas ela não estar ligada a fatores de proteção. Isso predispõe a ela ter um comportamento aí que pode fazer com que a gente tenha que ter muita cautela e cuidado. Doutora, do que a senhora falou, eu queria frisar algo que é muito importante, que é o sentimento de esperança. Tem um estudo interessantíssimo que mostrou que muitas vezes a pessoa que tem uma depressão mais grave, ela tem menos risco de suicídio do que a pessoa que tem a depressão mais leve, mas que está desesperançada. É assim, por exemplo, a pessoa está numa depressão gravíssima. Aí você pergunta para ele se ele chegou a pensar nisso, ele fala assim, não, doutor, pelo amor de Deus, não, eu tenho família, tenho filho, tem muita coisa para construir ainda, eu estou aqui, eu vou melhorar, eu estou aqui para melhorar. Não, nada disso. Essa pessoa, apesar de estar grave, ela tem esperança. Agora pega às vezes uma pessoa, um paciente que tem sintomas depressivos leves, prolongados, e ele fala algo do tipo assim, não, para mim já deu o que tinha que dar, acho que a vida é isso mesmo, eu não vejo mais sentido nas coisas, nunca vou melhorar. Mesmo que ele esteja com sintomas mais leves, ele perdeu a esperança. Então essa pessoa, nesse momento, pelo menos, está num risco maior. Então, gravidade não é tudo quando a gente fala do risco de suicídio, né, doutor? Sim, e você destacou bem quando eu falo a palavra esperança, a gente tem um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Então, sempre quando a gente ouvir pessoas com uma fala, um discurso, alguma colocação escrita que está sem esperança, né, que já não tem mais motivos para viver, essa nós temos que ligar o alerta vermelho e, de fato, não deixá-la sozinha, fazer com que busque ajuda ou quem estiver junto oferecer ajuda, para que a gente possa modificar. Isso é muito importante em todas as situações, né? E aí independe a idade, independe o sexo, independe a condição financeira, muitas coisas. Por exemplo, a gente tem aí a questão do desemprego. Mas se eu tenho esperança que eu vou achar uma colocação, isso me faz continuar para frente. Se eu estou com uma dívida, mas eu tenho condições que eu acho que vou conseguir liquidar, fazer, tudo isso está ligado fundamentalmente à desesperança. Aliás, a gente fala que a questão do suicídio tem os 4D, que é a depressão, é o delírio, a alteração de consciência, é a desesperança e a dependência química, que também é um gatilho enorme para o comportamento suicida, como nós vamos ver aí ao decorrer da nossa fala. Vamos à próxima? Vamos, tá aqui, olha. Eu vou fazer a pergunta, posso? Pode. Vamos inverter um pouquinho. Perguntar diretamente sobre pensamento suicida pode diminuir o risco? Verdade ou mito? Pois é. Essa muita gente tem dúvida, porque eu nas minhas palestras, às vezes eu brinco que tem gente que acha que a palavra suicídio, ou perguntar sobre suicídio, é que nem aquele inimigo do Harry Potter, que você não pode falar o nome, né?
Não pode falar o nome. Suicídio é uma palavra que não pode ser falada. Como se tocar nesse assunto fosse aumentar o risco. Porque fala assim, às vezes a pessoa ela não está com ideia, mas aí ela já não está bem. Eu falo disso, eu vou dar ideia para a pessoa. Tem muita gente que pensa assim. É bem verdade que as pessoas precisam um mínimo de preparo e conhecimento para falar adequadamente sobre prevenção de suicídio. É verdade. Mas isso que está na tela é a mais pura verdade, doutora. Por quê? Todos os indícios e dados mostram que quando nós abordamos uma pessoa que está em risco diretamente sobre o suicídio, o pensamento suicida, isso diminui o risco dessa pessoa vir a ter esse fim trágico. Da minha experiência, depois eu queria até ouvir a sua experiência, eu percebo assim, quando um paciente nos procura e a gente pergunta sobre os pensamentos suicidas, se passou pela cabeça do paciente, às vezes sem ter um plano, sem ter um risco um risco muito alarmante, mas passou pela cabeça dele, nesse momento fortalece o vínculo ali no contato, porque o paciente pensa assim, caramba, o doutor sabe o que eu estou passando, ele entende que está difícil, chegou até a passar pela minha cabeça algo nesse sentido. E quando a pessoa não pensou nisso, ela fala assim, caramba, eu ainda tenho esperança, tem gente que eu vejo que pensa isso, mas que está passando coisas bem piores do que eu, graças a Deus, não pensei nisso, eu estou afastado disso. Então, de um jeito ou de outro, acaba se ganhando com uma comunicação mais franca a respeito do suicídio. Eu queria ouvir até a experiência da doutora. Veja que a colocação que você fez é muito pertinente, e eu só quero destacar assim, porque quando a pergunta formulada aí na tela é assim, perguntar diretamente sobre pensamento suicida pode diminuir o risco? Verdade. Mas dependendo como se pergunta, uma pergunta inadequada, ela pode aumentar risco. Por exemplo, eu posso perguntar para você, Fernando, você não está pensando em se matar, né? Quer dizer, eu já ponho a negativa na pergunta e não te dou a possibilidade empática para que você se abra e fale o que está você pensando. Eu já ponho. Você não está pensando, eu já vou com julgamento. Tem um ar de julgamento nessa pergunta, né? Então, tem julgamento e negativa. Você não está pensando, eu não dou abertura. E como você colocou, né, se nós fazemos pergunta na medida do possível, neutras, empáticas, sem julgamento, a pessoa vai, como você disse muito bem, ela vai olhar e vai ver assim, o profissional, né, está entendendo o meu sofrimento. Então, com ele eu posso partilhar o que está passando na minha cabeça. E isso é tão importante. Grande parte das pessoas que, quando nós perguntamos, sim, isso passou na minha cabeça, não, isso nunca passou na minha cabeça, não passa, mas eu afasto isso da minha cabeça. A gente encontra respostas diferentes. E a partir daí, a gente vai explorando mais ainda. Se ela falou que passou, se chegou a planejar, se tem algum meio ou não, a gente tem que ir esmiuçando. Porque à medida que as respostas vão sendo confirmadas ou não, nós vamos ter que tomar maior cuidado para esse comportamento, que a gente vai dividir em risco leve, moderado ou grave. Então, falar é muito importante, mas de modo empático, sem julgamento e não se assustando com as respostas. Mesmo que você não seja um profissional, esteja nos vendo, mas o que eu faço se ela responder que sim? Continue conversando, não deixe a pessoa sozinha, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, auxiliar essas pessoas que precisam tanto do nosso apoio e da nossa contribuição. Não é isso, Fernando? Perfeito. Perfeito. Voto com a relatora. Agora, essa próxima pergunta é uma dúvida de muita gente. Olha só. Quem realmente quer se matar não pede ajuda. Esse é um tipo de comentário que a gente ouve por aí, né? Como é que é isso, doutora? Bom, se eu quero me matar, eu não vou falar para ninguém porque eu quero me matar. Então, é um mito que não pede ajuda, ou é verdade, não pede ajuda? Eu vou dizer que é mito que não pede ajuda, né? Que, na verdade, a pessoa
quando ela está tendo pensamentos, como a gente acabou de falar na resposta anterior, tudo que ela precisa é ajuda. A pessoa, nesse momento, né, que ela está passando por esses pensamentos, ela tem o que nós sabemos, a ambivalência. Ela quer deixar de sofrer, e por isso que aparece o pensamento de morrer, de se matar, mas, ao mesmo tempo, ela quer alívio da dor. E se nós oferecermos a ajuda, nós vamos, como acabamos de falar na resposta anterior, permitir com que ela verbalize, com que ela fale, e a gente começa o processo de demover a ideia de morrer, porque nós vamos oferecer motivos para ela viver, motivos para ela diminuir o sofrimento, mostrando aí esperança para o que ela está sentindo. Então, é importante que, de uma forma direta ou muitas vezes indireta, o que acontece é que às vezes a pessoa pede ajuda, mas as pessoas que estão à volta não percebem, e às vezes até uma dificuldade de entender que aquilo é um pedido de ajuda. E muitas vezes, quando acontece uma fatalidade, as pessoas se sentem, puxa, ele fez isto, fez aquilo e eu não percebi. Natural, porque às vezes nem sempre, principalmente no corre-corre da vida, no dia a dia, a gente não pensa que aquela pessoa pode estar num grau de sofrimento, de desesperança, que pode pensar até em não querer viver. Mas o que é que você me diz a respeito, Fernando? Olha, o que eu diria que é assim, ó. Às vezes, a pessoa não dá sinal nenhum. E a gente, às vezes, felizmente, às vezes, infelizmente, ao ser humano não foi dado o dom de ler mentes, né? A gente tem uma habilidade muito grande, o ser humano tem uma habilidade inata muito grande de tentar compreender o estado emocional da outra pessoa, mas não chega a ponto de ler mentes. E o que eu digo é que, às vezes, felizmente ou infelizmente, a gente não tem esse dom. Então, a gente não consegue adivinhar o que está na mente e no coração das pessoas. Tem até um ditado, né? Coração é terra que ninguém pisa. Às vezes, a pessoa pode dar alguns sinais, às vezes não. E isso vale, inclusive, para o comportamento e para o pensamento suicida. Agora, onde a gente não pode errar, e aí fica um convite e exortação para todo mundo, quando a pessoa pede ajuda. Porque um conceito erradíssimo é esse. Ah, a pessoa está falando nesse assunto para chamar atenção. Quem quer mesmo não fica falando. Quem quer mesmo não fica enrolando, não. Ela quer atenção, quer holofote, quer chamego ou coisa do tipo. Não, isso aí é uma ignorância muito grande que a gente não pode ter a partir de agora, né? Por quê? Porque a doutora Alexandrina, ela falou a palavra que define isso, que chama ambivalência. Ao mesmo tempo que a pessoa quer acabar com o sofrimento dela, ela está tentando encontrar motivos para viver e ajuda para continuar vivendo, né? E a gente tem que se apegar justamente nisso. Bom, ela está nessa ambivalência, ela está buscando ajuda, buscando motivos para viver, então eu vou dar a ajuda que for possível e tentar alertar para essa pessoa e mostrar para ela e trazer a atenção dela para os motivos que ela tem para viver. Então, é assim, às vezes a gente pode não notar os sinais sutis, mas quando a pessoa pede ajuda, gente, ela está nessa ambivalência, ela pendeu para o lado da vida e a gente tem que fazer com que ela penda ainda mais para o lado da vida, né? Então, não vamos mais errar com relação a isso. Exatamente isso. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui fala de uma coisa interessante, olha. Família e amigos são fatores de proteção contra suicídio, doutor? Veja bem assim, se a gente for pensar numa amplitude de fatores de proteção, a família e amigos, colegas, né, na verdade, são fatores de proteção, então é verdade. Agora, o que nós temos que pensar é que muitas vezes, né, a família, por exemplo, numa discussão de marido e mulher, muitas vezes, e isso a gente viu muito na pandemia, os atritos, os conflitos matrimoniais acabavam sendo fator de risco para o suicídio. Às vezes, amigos, por questão eventualmente de financeira, por questão
Outras pode ter um desentendimento e isso não ser fator de proteção, ser fator de risco. Mas são casos, vamos dizer, de menor prevalência, porque grande parte, e aí não é só o suicídio, são das doenças, de um modo geral, as doenças psiquiátricas, as doenças físicas também. Famílias e amigos são fatores de proteção, são o que vai dar continência para a pessoa que está em sofrimento, para que ela ajude, né? Nós chamamos de rede de apoio, para que ajude ela a enfrentar. Ela ir ao psiquiatra, se for indicada a psicoterapia, ver se ela está indo, ver a medicação. Algumas pessoas não podem ficar com a medicação toda sozinha, então são os familiares, são amigos que vão fazer isso. Às vezes, comunidades que ela participa, às vezes de uma igreja, de um time de futebol, como, por exemplo, adolescente, ou a turma do balé para as meninas, quer dizer, a rede de apoio vai servir de proteção. Claro, se nessas pessoas não tiver aquelas que julgam, aquelas que criticam, aquelas que fazem bullying, cyberbullying, que aí, com certeza, não será proteção, será de risco. De um modo geral, uma família harmônica, né, que não tem aí desentendimentos, amigos que de fato são amigos com A maiúsculo, vão ser fatores de proteção, sim, e é tudo que a gente precisa quando a gente está cuidando de pessoas que têm uma certa gravidade quanto ao comportamento suicida. Perfeito, doutora. Olha, nós, nessa live aqui, nós já citamos o que eu chamo das duas grandes colunas da prevenção de suicídio. A gente começou falando sobre a relação de suicídio com os transtornos psiquiátricos, então a detecção precoce e o tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos são uma das grandes colunas da prevenção de suicídio. A outra coluna são os vínculos que a pessoa forma ao longo da vida, que às vezes vai mudando. Família, em geral, é um vínculo mais permanente ao longo da vida, e os melhores amigos, alguns vêm, outros vão, mas que vão se formando também ao longo da vida. Isso pode se expandir para vínculos mais amplos também, comunitários, enfim, família estendida, igreja, comunidade de bairro, assim por diante. Mas se a gente pegar a família e os amigos queridos mais próximos, que é aquela família que a gente escolhe, né, realmente, quando são bons vínculos e positivos, são excelentes fatores de proteção contra o suicídio, né? Então, a gente falou das duas colunas, detecção precoce e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos e fortalecimento de vínculos. Doutora, agora eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz uma vez, que uma vez eu dei essa palestra e estavam no mesmo ambiente da palestra, no mesmo evento, familiares enlutados sobreviventes de suicídio, né? O senhor Ivo Oliveira e a senhora Terezinha Máximo estavam lá. A senhora Terezinha, inclusive, ela é presidente da Associação de sobreviventes enlutados por suicídio hoje. Eu prometi que sempre que eu falasse de prevenção de suicídio, eu não queria deixar de falar dos sobreviventes enlutados. E eram duas famílias, tanto a do senhor Ivo quanto a da Terezinha, duas famílias muito unidas, famílias muito boas, e mesmo assim, infelizmente, aconteceu o suicídio nessas famílias. Então, às vezes, a gente coloca todos os fatores protetores para colocar as chances a nosso favor. Isso chama prevenção. Mas às vezes, infelizmente, a gente não consegue evitar todos os casos. E apesar de haver uma família e amigos muito valorosos, pode acontecer, né? E isso é importante, né? Eu sempre gosto também de abrir um parênteses muito grande para as pessoas enlutadas por perda de familiares, amigos, por suicídio, porque acaba tendo um sofrimento grande, muitas vezes são discriminados pelas pessoas à volta, né? E é importante que a gente dê assistência a estas pessoas, e por isso você citou aí deste grupo de familiares aí sobreviventes de suicídio, que é a pós-venção, porque essas pessoas têm que ser cuidadas para que num futuro, ou muito perto, ou até mais longínquo, não venha a ter o mesmo pensamento, e aí a gente faz a pós-venção, que é um modo também de prevenção nessas pessoas, porque não deixa de ser um transtorno de estresse pós-traumático a perda de uma pessoa por suicídio. É um luto muito doloroso, principalmente no caso que você citou, os dois eram filhos, né, filhos e filhas das famílias. Isso acontece sendo que muitas vezes está em tratamento, a família é
presente, participa, e às vezes o final acaba sendo o que a gente não deseja. E eu costumo comparar que, por exemplo, é como um câncer, né? Muitas vezes a gente faz o tratamento do câncer com quimioterapia, com radioterapia, às vezes tratamento cirúrgico, com tratamento imunológico, mas mesmo assim a doença é de tal gravidade que o desfecho acaba sendo a morte. E isso fica uma dor para o familiar que lutou tanto cuidar da pessoa com câncer, ou um problema cardíaco, ou um problema neurológico. O mesmo para as doenças psiquiátricas. Como eu falei no começo, felizmente, a maioria das pessoas que têm transtorno mental não tem comportamento suicida, mas quando tem, a gente precisa muita atenção. E importante que a gente olhe não só para os familiares, mas também para os profissionais, Fernando. Muitas vezes eu sou procurada por alguns colegas psiquiatras, psicólogos, que perderam pacientes para o suicídio porque acaba ficando um ressentimento, uma impotência muito grande. Então, é importante que a gente dê espaço para as pessoas enlutadas por perda de suicídio. Claro que, como a gente vem falando até aqui, nós temos que fazer o nosso máximo para reverter esta situação. Vou parar de falar, que senão Alexandre... Ainda há outras perguntas, como essa aqui. Essa também é uma pergunta que gera bastante confusão e polêmica. Pessoas religiosas não são vítimas de suicídio. O que você diria sobre isso, doutora? Verdade ou mito? Então, veja bem, muitas vezes nós somos questionadas sobre a questão da religião e o suicídio, né? E o que a gente fala? Pessoas religiosas não são vítimas de suicídio. Isso é mito. Embora nós sabemos que muitas vezes a fé é um fator de proteção, porque oferece, como a gente já falou aqui, sentido para a vida, esperança, o sentimento de comunidade, de pertencimento, mas as pessoas, principalmente religiosas, às vezes têm uma religião, mas não é seguidora, mas mesmo as que são seguidoras dos diferentes credos, elas não são imunes ao sofrimento. Então, às vezes fica a sensação, é falta de fé, aí entra o julgamento. Ela não acreditava em Deus, ela não fez isso. E, infelizmente, a gente viu isso recentemente aí na mídia, de um grande religioso, não vou citar nomes porque não cabe, mas ele fazendo crítica porque alguém da comunidade de alto nível tinha se suicidado. Então, é importante que a gente entenda que a religião pode ser, sim, e deve ser encarado como fator de proteção, mas os religiosos são acaba tendo transtorno mental e que tem que receber o cuidado. Então, fazer tratamento psiquiátrico, fazer o tratamento psicológico, além de tudo que ele tem dentro da religião, da fé, que ele acaba tendo. É muito importante que a crença religiosa não venha substituir o tratamento necessário psicológico e psiquiátrico. Então, vamos dizer assim, às vezes a pessoa está passando por um momento, a doença faz ter pensamentos negativos, que às vezes ela, através do conhecimento que ela tem da religião, da fé, consegue demover isso, mas se não recebe, lembra que a gente fala que a questão do comportamento suicida é multicausal, às vezes ela está numa situação tal que ela acaba se afastando da religião, até duvidando da própria fé, questionando Deus, e é onde elas ficam sem esperança e aí acaba acontecendo. Então, toda vez que uma pessoa religiosa ou mesmo um religioso, às vezes a gente vê padre, pastor, rabino, todas as religiões, pode ter aí sim pensamentos suicidas, comportamento, e a gente tem que estar com um alerta mais presente ainda, porque muitas vezes desenvolve culpa, desenvolve determinados sentimentos de desesperança que pode ser fatalidade. Então, é um mito achar que não são vítimas de suicídio. O que você me diria? Não, exatamente. Eu acho que muitas ideias equivocadas, é o que eu digo, doutora, eu dei aula há 20 anos em cursinho, e uma coisa que eu
que eu aprendi é o seguinte, que muitas vezes para a gente amarrar um conceito certo na cabeça, a gente tem que primeiro desfazer o nó que está lá. E qual é o nó nessa questão? Que é o que a senhora falou, uma boa espiritualidade, colocando num sentido mais amplo, aí entra também a religião, né? É um fator protetor contra suicídio. Aí, qual o raciocínio errado que as pessoas fazem? As pessoas dão um salto errado agora. Ah, portanto, quem fica pensando nessas coisas é porque não tem uma espiritualidade. Entende? É esse o erro. Então fala assim, não, então se você tiver espiritualidade, você está protegido. Não, você está mais protegido, mas você também tem a vulnerabilidade, também pode acontecer com você. Está até na Bíblia, o sol brilha sobre justos e injustos. Todo mundo está sob esse risco. É certo, então, uma boa espiritualidade e religiosidade é um fator a mais, porque é que nem você falou, dá senso de propósito, transcendentalidade, da esperança, senso de comunidade, tudo isso ajuda, mas não evita 100% dos casos. E isso é muito triste, porque quem acredita nisso, muitas vezes sofre calado, porque não admite a hipótese de estar distante de Deus. Não, se eu estou pensando isso, quem pensa isso está distante de Deus, então eu não posso pensar isso, e a pessoa sofre calada e aumenta o risco ainda. Porém, apesar de uns casos recentes muito tristes, que não vale a pena nem citar aqui, eu vejo cada vez mais clérigos das diferentes religiões abordando de maneira adequada esse tema. A igreja de São Judas, que aqui perto de casa, por coincidência, minha esposa foi lá e viu que o padre levou uma psicóloga para dar palestra sobre esse tema. Eu vi uma igreja evangélica famosa que tem até um grupo de psicólogos para atender lá os fiéis. Não, nada espiritual, atendimento psicológico mesmo. Então, eu vejo cada vez mais os clérigos atentos a isso, né? Isso é uma coisa boa. Então, não vamos tornar algo que é protetor num engodo, num engano, né? Isso é importante, porque assim, o suicídio está tão presente, que é o que você falou, as diversas comunidades religiosas, independente aí do credo, né, como você chamou aí de clero, elas estão convidando profissionais da área de saúde mental para estar falando justamente para a gente quebrar o estigma, o preconceito, o tabu e ver a necessidade, que além de eu estar seguindo a religião, que eu também preciso aí de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, tomar alguma medicação, muitas vezes conforme a gravidade, até a internação. Nessa pergunta, né, eu não posso deixar de falar, Fernando, eu vou encaixar uma outra situação. Pessoa religiosa, bom, e se a pessoa é médico, não são vítimas de suicídio? Aí é outra situação, né, de que assim, por ser médico ele não vai pensar nisso. E é onde a gente vê que é a população que muito sofre com burnout, com determinados desgastes da própria profissão e que principalmente acabam tendo aí desfechos fatais em função de, como você falou, não procurar ajuda, de não vencer o preconceito e o estigma e se submeter a um tratamento para que fique livre desses pensamentos, desse comportamento. Então, como você falou, a gente precisa tirar o nó, tanto das pessoas religiosas, quanto de determinadas profissões, do qual eu destaco aqui a profissão dos médicos, que a gente vê, infelizmente, isso muito no dia a dia. Infelizmente, nas profissões de maior risco, inclusive, né? Sim. Vamos em frente. Por isso eu não podia deixar de falar, né, Fernando? Exato. Essa aqui é bastante interessante. Pessoas que tentam suicídio e sobrevivem, ficam aliviadas por não terem conseguido? Essa pergunta aqui é interessante e eu acho que não dá para, como quase tudo na vida, não dá para dizer 100%. Dá para responder pela maioria. O que a senhora diria, doutora? Olha, como você disse, não é 100%, mas como eu tenho que escolher, né, 50% de um ou de outro, eu vou escolher verdade. As pessoas que tentam suicídio e sobrevivem, elas ficam aliviadas por não terem conseguido, principalmente se elas receberem ajuda, tratamento e as coisas forem encaminhadas para que ela tenha motivo para viver. Então, assim, nós já falamos, né, de que a pessoa que tem comportamento suicida, ela tem a ambivalência. É o querer sair da dor e, ao mesmo tempo, querer viver. Quando ela sobrevive, ela fica grata por ter sido resgatada. Claro que nós vamos ter
felizmente, uma pequena parte das pessoas que tentam o suicídio sobrevivem porque alguém fez a intervenção, porque alguém, de um certo modo, acabou percebendo e impede o desfecho da fatalidade. Um grupo muito pequeno, mas assim ficam muito decepcionados consigo mesmo e fala, nem para me matar eu sirvo. Essas pessoas a gente precisa ligar um alerta muito grande, porque essa a gente tem que ter um cuidado de, não diria de 100%, eu diria de 1000%, porque essa é uma candidata e a gente sabe que as pessoas que tentam suicídio, se não recebem assistência adequada, por exemplo, se sai de uma UTI, de um pronto-socorro, de um atendimento, no primeiro, segundo mês, elas têm, de novo, a possibilidade de ter o comportamento. Então, elas vão ter que ser tratadas por um longo período para que a gente possa, de fato, trazê-la para a vida sem que isso fere. Então, na grande maioria, eles ficam aliviados, sim, por não terem conseguido. Alguns, dependendo de como foi a tentativa, principalmente se tem deformidades físicas, se tem sequelas importantes, vai do suporte da rede social, da equipe médica, de toda assistência, para que ela possa encarar aí as limitações que ficou ou não. Por isso, sempre é importante a gente evitar as tentativas, porque acaba tendo também consequências importantes que a gente deve, na medida do possível, interferir antes. Doutora, uma pessoa que tenta e aquela exceção que não se arrepende, essa precisa 1000% de cuidado. Mas eu queria até, e não vou dar spoiler, porque essa é a próxima pergunta. A próxima pergunta é justamente sobre isso, às vezes sobre aquela pessoa que tentou e ficou até aliviada depois de não ter conseguido, até se arrependeu. Eu queria saber, em função disso, olha só, uma pergunta que tem a ver com isso. Se alguém já tentou o suicídio antes, ela não vai tentar novamente? Ela se arrependeu, então ela não tem mais risco? Como é que é isso? Olha, eu gostaria de responder que isso é uma verdade. Ela tentou, ela passou pela experiência, ela percebeu que não era o caminho, não era a opção que ela queria, então ela não vai tentar de novo. Mas, infelizmente, isso é um mito. Se alguém já tentou suicídio antes, e eu acabei de falar na resposta anterior, se ela não receber um acompanhamento, um tratamento adequado, que implica de ver quais motivos levou ela a isso, pela complexidade que é o comportamento, se tem um diagnóstico psiquiátrico que precisa ser identificado e tratado adequadamente, fazer interferência, às vezes, a nível psicológico, a nível familiar, a nível de trabalho, das diferentes situações, ela vai tentar. Nós sabemos que, muitas vezes, um fator de risco para o suicídio são tentativas prévias. Então, quem já tentou suicídio anteriormente é, sim, um candidato a nós ficarmos alerta para a prevenção, de fato, do suicídio. Muitos acabam fazendo 2, 3 tentativas. Por quê? Porque não está recebendo o tratamento adequado. E isso, infelizmente, a gente vê muito no sistema nosso de saúde, que as pessoas acabam sendo, tentando, muitas vezes nem são levadas para um serviço médico, para uma assistência, e as que são, muitas vezes, são até maltratadas num pronto-socorro, numa UTI, e acabam ficando soltas, né? Não tenha marcado uma consulta com acompanhamento psicológico, principalmente psiquiátrico, se tem risco, para que possa se evitar aí as consequências posteriores de novas tentativas. O que você me diz? Olha, as pessoas encaram isso de uma maneira assim tão absurda que pegam uma coisa que é fator de risco e colocam como fator protetor. Como assim, Fernando? Tentativas anteriores são fator de risco para suicídio. E as pessoas tomam isso como um fator protetor. Ah, não, ela já tentou 2, 3 vezes, não vai. Ela só quer chamar atenção, não vai acontecer nada.
Esse aí é um pensamento super tolo, porque toma, repito, o que é fator de risco como fator protetor, inverte o raciocínio. Isso é um horror, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu lembro que as coisas são muito interligadas quando a gente fala de prevenção de suicídio. Lembra da questão da ambivalência, doutor, que a senhora trouxe umas questões atrás? Então, o que acontece? A pessoa tenta o suicídio. Naquele momento, infelizmente, o apego à vida, né, os motivos para viver, pesaram menos na balança. E a pessoa tentou o suicídio. Depois que não conseguiu, pode vir o arrependimento. As coisas valorosas da vida ganharam valor, mas daqui a pouco isso pode mudar também. É muito instável. Aí que entra a ambivalência. Então, o que no momento pode ser arrependimento, no outro momento, se os fatores de risco ainda estão agindo na pessoa, ela pode tentar o suicídio novamente. Então, assim, se uma pessoa tentou e não se arrependeu, 1000% de cuidado. Agora, se a pessoa tentou e se arrependeu, 100% de cuidado também, vamos tratar, vamos fortalecer os vínculos, vamos cuidar dessa pessoa para a gente ir mitigando o risco cada vez mais, né? É importante a gente colocar aí, como você frisou, né, dessa inversão. Por exemplo, uma pessoa que tentou suicídio, foi hospitalizada, às vezes no hospital geral ou no hospital psiquiátrico, fica um tempo, recebe ou não tratamento adequado e tem alta e vai para casa. Quando ela volta para casa, ela se depara com os fatores que foram desencadeantes para o comportamento suicida, porque nada foi resolvido. Se ela não está recebendo assistência médica adequada, assistência psicológica, a família tendo aí suporte sobre tudo isso, é muito frequente, após alta hospitalar, as pessoas acabarem aí cometendo suicídio. Por quê? No ambiente hospitalar ela estava protegida. A hora que ela é devolvida para o ambiente familiar, para casa, muitas vezes aí a gente pode ser surpreendido. Então, sempre a gente tem que ter vigilância. Claro que quando a gente fala isso, parece que a gente está pondo um peso grande para a família, para quem acompanha, também para a equipe médica. Não é um peso, é um alerta para que todos possam cuidar e estar atento. É como se, por exemplo, uma pessoa que tem crise convulsiva por epilepsia, uma pessoa que tem hipoglicemia por ser diabético, uma pessoa que tem um aperto no peito e pode estar infartando. A gente tem que ter cuidado o tempo todo até que se equilibre. E às vezes demora semanas, meses, até que a gente possa estar um pouco mais tranquilo. Mas lembrar que a vida está sempre tendo acontecimentos, eventos de vida. E um novo evento de vida pode desencadear aquilo que estava quieto. Então, por exemplo, meu coração está sob controle, estou controlando a pressão, o colesterol, triglicéridos, os batimentos cardíacos, mas de repente eu posso ser surpreendida por uma emoção grave e posso infartar novamente, conforme a intensidade do infarto, dá tempo eu chegar no hospital e para UTI e eles me acudirem, ou eu não posso vir a óbito. A mesma coisa com o comportamento suicida. Nós temos que estar sempre alerta para o que vai acontecendo, porque a vida não é um tapetinho vermelho, uma bandejinha de prata e tudo bonito, como muitas vezes a rede social oferece e mostra para as pessoas. A vida tem altos e baixos e nós temos que estar o tempo todo alerta, porque o que pode, às vezes, para você, por exemplo, Fernando, ser leve, não ser pesado, para mim, por exemplo, pode ser extremamente dolorido. O que para mim é tranquilo, eu suporto numa boa, para você pode ter outro significado, e é isso que a gente tem que entender. Olhar a situação não pelo nosso olhar, mas o olhar de quem está sofrendo, o olhar do outro, como, o que aquilo representa para ele. E muitas vezes, se ele tentou e as coisas não estão devagarzinho, também não é de uma hora para outra que a gente consegue ajeitar as coisas, os fatores desencadeantes. À medida que a gente consegue, a pessoa vai tendo mais equilíbrio, vai tendo resiliência, vai tendo capacidade de enfrentar novas situações, que é o que a gente objetiva no tratamento, tanto medicamentoso quanto acompanhamento com terapia. Olha, a senhora falou de internação nessa resposta. A próxima pergunta tem a ver com isso. Remover meios de suicídio ajuda na prevenção? Isso é mito ou verdade? Eu vou deixar para você. Isso aí, olha, gente,
como muita coisa na vida, normalmente as medidas mais simples são extremamente eficazes. E então isso aqui é a mais pura verdade. E por que isso tem a ver com internação? Porque, assim, não existe nenhum meio 100% seguro. Aliás, a gente falou isso mais de uma vez de diferentes maneiras aqui, né? A gente tenta prevenir, o que é diferente de evitar 100%. Porém, uma internação é um ambiente dos mais seguros para uma pessoa que está em risco de suicídio. E um dos motivos não é apenas a assistência, né? Tem a assistência, o tratamento do transtorno, o uso da medicação, o apoio psicológico, o próprio cuidado, tudo isso, a rotina que organiza, mil coisas ajudam na prevenção quando é numa internação, mas também o quê? O remover o acesso aos meios de suicídio. E isso aí pode incluir medicações em excesso, produtos químicos, muitas vezes ambientes nos quais a pessoa pode se jogar e outras atitudes que a pessoa possa ter. Então, isso, tanto no nível individual, na sua casa, na sua residência, se existe uma pessoa em risco, e inclusive a gente tem que mobilizar até o poder público, né? Muitos lugares de hospedagem, como hotéis e cassinos, por exemplo, as janelas já têm proteção com relação a isso, né? Então, algo que vai do nível individual até políticas públicas. Evitar acesso aos meios, lógico, ninguém quer tolher a liberdade 100% das pessoas, mas evitar acesso aos meios, principalmente, particularmente em pessoas que estão em risco, é muito bem-vindo e é uma grande verdade, né, doutor? E é uma verdade bem simples e objetiva de ser implementada, né? Sem dúvida que sim. Quando nós falamos, né, há pouco, né, do médico ser, dos profissionais, o que mais tem risco de suicídio e acaba, de fato, aí a fatalidade, porque ele tem fácil acesso aos meios e eles têm conhecimento de como utilizar esses meios. Como a gente também vê as pessoas que lidam com armas, pessoas do exército, a polícia militar, seguranças, coisas assim, que têm acesso à arma, determinadas profissões como o químico, que tem substâncias farmacêuticas. Então, remover o meio. Quando a gente fala na população senso geral, Fernando, você falou aí da questão da internação, mas mesmo na internação é importante que ela esteja sob vigilância, porque pode acontecer mesmo no ambiente hospitalar o risco de suicídio. E aí, quando você fala de políticas públicas, né, que é importante, né, ter proteção, nós temos que lembrar que a arquitetura, a engenharia são mestres em fazer prédios famosos, pontes, e a gente sabe que isto é um meio no qual, por exemplo, a ponte lá de São Francisco, a Golden Gate, né? A Golden Gate, me deu um lapso aí da memória. A Golden Gate foi uma das primeiras a ter amparo. A ponte também na Coreia do Sul, que passou a ter um painel de LED, que conforme a pessoa vai andando, vai acendendo mensagens positivas para que demova a ideia de morte. Então, determinadas pontes, como, por exemplo, no Espírito Santo, a terceira ponte, que também batalhou-se muito no Brasil, o pessoal lá de Vitória, do Espírito Santo, para que a ponte tivesse grade, outros lugares de altura. Então, é importante, assim como a gente faz prevenção para o idoso não cair, para apartamentos que possa ter a mobilidade com cadeiras de roda, as portas não podem ser de 60 centímetros, como muitos banheiros estreitinhos, a porta tem que ser padronizada de 80, se a gente pensar no cadeirante, a mesma coisa a gente tem que pensar para a população que tem aí o risco de suicídio, que a gente tem que fazer a prevenção, inclusive, por isso que eu disse que é muito fatorial, e nas áreas da engenharia, da arquitetura, e importante que a gente possa, né, a questão da arma, né, a questão de quantidade de remédio, por exemplo, a pessoa vai na consulta médica no SUS, ela recebe um volume grande de medicação, e é importante nessa hora, voltamos naquela pergunta lá atrás da família, é importante que a família perceba se tem ou não risco e a família guarde reservadamente a medicação para que ela não tenha. Por exemplo, quem gosta muito de fazer churrasco, coisas do gênero, a faca, o espeto, tudo são meios
que nós temos que estar alerta e perceber. É importante que o profissional de saúde, né, aí o psicólogo, psiquiatra, médicos de todas as áreas, possam orientar a família de quais meios, né, e isso é importante. Outra coisa de meio, que eu não queria deixar de falar aqui, Fernando, pensei quando nós pensamos aí nas afirmações, é a internet, o meio de suicídio. Alguns sites que, infelizmente, ainda promovem jogos e que acabam estimulando algumas pessoas que são sugestionáveis a entrar no jogo, fazer, e isso pode acabar tendo uma influência muito grande. E também, quando a gente fala de meios, meios de comunicação. O efeito Werther, que na hora que a gente comunica, anuncia, faz, né, a comunicação de algum, principalmente personagens famosos de suicídio, de que a gente não estabeleça qual foi o meio, o método que usou, para que a gente possa, de fato, estar fazendo prevenção. Então não pode falar de suicídio? Pode-se e deve, mas a gente tem que ter a sabedoria, as estratégias do que nós vamos falar. Fatores de proteção, fatores que fazem com que diminua o estigma, o preconceito, para que a pessoa procure ajuda, peça ajuda. Quem recebe o pedido de ajuda, saber para onde pode encaminhar, para onde pode levar, para que a gente possa ter, de fato, aí a solução disso tudo. Perfeito e completo, obrigado, doutora. Essa próxima aqui tem gente que tem dúvida também. O suicídio é sempre um ato impulsivo, verdade ou mentira, verdade ou mito? Olha, quem percebe, né, por exemplo, fica sabendo a notícia de alguém que teve o comportamento suicida e com fatalidade, mas foi num impulso. Isso, infelizmente, é um mito. Na maioria das vezes, o suicídio é algo que eu digo assim, planejado, tem um enamoramento, né, com a morte, que a gente às vezes percebe que a pessoa está tendo aquele enamoramento pelo desejo de deixar a vida e que às vezes comunica ou não comunica, e a quem está à volta às vezes percebe, às vezes não percebe, e infelizmente aí às vezes acontece um desfecho não agradável. Mas, claro que o ato impulsivo também não pode ser desprezado, embora seja a menor proporção de pessoas com atos impulsivos que foi, a pessoa também, de repente, ela fica sabendo de alguma coisa, e impulsivamente ela tem aquele ato. E lembrar que muitas vezes as substâncias podem favorecer o ato impulsivo. Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro depressivo, um quadro bipolar, um transtorno de personalidade, se faz uso de determinadas substâncias, e eu vou aqui colocar o álcool, né? Mas assim, outras substâncias também são desencadeadoras do ato impulsivo. Então, o que eu costumo chamar assim, olha, a regra de ouro, se você tem pensamento suicida, se está com depressão, não beba, não use drogas, não faça determinadas coisas, porque isso pode, sem dúvida, aí, ter um desfecho que nós não desejamos. E sempre orientar a pessoa, a família, né? Porque às vezes, não, mas nós vamos reunir, é aniversário, é final de ano, não sei o quê. Se a pessoa está passando por um quadro difícil, evite substâncias que vão atuar no sistema nervoso e que vão facilitar aí para que venha o ato impulsivo numa pessoa que já tem de base uma patologia psiquiátrica, principalmente com quadros, sintomas depressivos, e que aí são mais vulneráveis. Então, é importante que a palavra sempre aí ela está inadequada. Algumas vezes é um ato impulsivo, mas na maioria, muitas vezes ele é, vamos dizer, por longos meses e às vezes até ano, a pessoa fica ali remoendo, enamorando a ideia de morte. E se nós intervirmos e bem, a pessoa consegue demover-se dessa ideia e começar a ter o que eu chamo motivos para viver. Ela encontra um propósito, ela encontra aí uma identidade, ela encontra um pertencimento, ela encontra resiliência, ela encontra uma série de coisas que isso fica para trás e ela deixa aí, de fato, de ter
estes comportamentos. O que você me diria? Eu diria que muita gente acha que é um ato impulsivo por natureza, porque esse enamoramento que a pessoa tem com a ideia de suicídio muitas vezes fica encoberto, passa despercebido. Que começa como, né? Esse espectro do comportamento suicida. A pessoa começa a achar que a vida não vale a pena. Mas quem acha que a vida não vale a pena não quer se matar? Não, sim, mas é o começo, tá ali. Daqui a pouco começa a achar que viver ou morrer tanto faz, que é um peso morto na terra. Quantas vezes a gente não ouve dizer isso das pessoas? Depois começa a dizer assim, olha, não é que eu queira morrer, mas se eu dormir e não acordar mais vai ser bom. Peraí, dormir e não acordar mais é o quê? Até que começa a falar assim, não, se acontecesse comigo de morrer, seria bem-vindo. Eu não vou atrás, mas se acontecer, é bem-vindo. Então a pessoa vai namorando com essa ideia ao longo do tempo, até que começa a pensar meios pelos quais poderia fazer isso, planejar, ir atrás dos meios e até uma tentativa. Então, em qualquer momento desse espectro suicida, que nem a doutora falou, é preciso uma intervenção adequada, né? Para trazer a pessoa aos valores que valem a pena, pelos quais vale a pena viver, né? E muitas vezes o que vai aparecer é só o resultado final desse processo todo. E aí fala, é um ato impulsivo, estava bem, teve um ato impulsivo, né? E não é assim. Mas acontece às vezes de ser um ato impulsivo. Eu vou citar 2 casos que eu presenciei. Um jovem pai, um casal jovem, filhinho, um bebê. Infelizmente, numa manhã trágica, acordaram, o bebê estava morto no berço, e a primeira atitude desse pai foi uma tentativa de suicídio, no desespero. Né? E é uma pessoa que não tinha patologia prévia, não estava em risco naquele momento. Esse é um caso. Um outro caso, por exemplo, um senhor que cuidava da empresa da família e não por corrupção, né, mas nem porque algum ato ilícito, mas por imprudência dele e falta de cuidados, as finanças da empresa ruíram. E quando isso apareceu para o resto da família, por vergonha, é o que os japoneses chamam de causa para vergonha, né, que está até nos fatores precipitantes de suicídio, ele teve uma tentativa, e ele também não tinha patologia prévia, né. Foi um ato impulsivo, isso acontece, mas como a doutora falou, é exceção. Então, muitas vezes a pessoa está namorando essa ideia e nutrindo essa ideia por muito tempo, semanas, meses ou até anos, né. Por isso que a gente precisa conversar mais com as pessoas, tentar entender mais o que está acontecendo. Muitas pessoas são mais fechadas, exercitar o nosso ouvido, né? A gente exercita muito a língua, né, doutora? Você falou o que eu estava pensando, parece que você leu o meu pensamento, que eu ia falar muito isso, principalmente quando as pessoas estão fechadas, elas acabam ficando mais fechadas ainda se quem está à frente dela fala muito. Então, às vezes, diante da pessoa fechada, a gente tem que falar menos e começar a ouvir mais. Que ela vai devagarzinho falando, e principalmente se a gente tiver uma escuta empática, sem julgamento, sem grandes exageros, ela vai nos trazer tudo o que está acontecendo na cabeça dela, e aí a gente vai poder tomar alguma medida, alguma coisa. Pensando nisso, Fernando, veja bem assim, eu pensei assim, e as pessoas que vão dizer, mas o que eu faço se a pessoa não aceita ajuda? Né? Que é muito comum as famílias, as pessoas, amigos, falam assim, mas ele não quer ir no psiquiatra, ele não quer ir no psicólogo, ele não aceita nada. Tudo é questão da gente ir mostrando com naturalidade, mostrando até personagens, seja artista público, seja influencer, que hoje está na moda, seja diversas pessoas, até familiares, que procuraram ajuda e conseguiram ter o enfrentamento e estar bem. Uma das pessoas, né, que fez isso foi a Simone Biles nas Olimpíadas, quando de repente nós estávamos em plena pandemia, todo mundo em Tóquio, e ela no meio da competição era a favorita, mas ela não se sentiu bem psicologicamente, e o psicológico tem muito no desempenho, principalmente das Olimpíadas, que frações de segundo é trágico, é ganhar ou perder, né, a medalha, e ela parou e disse, tudo bem não estar bem. Então, ter esta tranquilidade de vencer o tabu, o estigma e o preconceito e dizer eu não estou bem da doença mental ou de alguma coisa é ultra importante para que a gente possa. Um outro medalhista também, o Phelps,
Phelps, isso, que era o nadador, que ele, na Europa, em Barcelona, ele nadou, ganhou medalhas, ele resolveu parar. Ao parar, né, acabou se envolvendo com drogas, fez um quadro depressivo, e estava com comportamento suicida quando um amigo dele, que o conhecia, também era atleta, não da natação, mas de outra modalidade, indicou para ele uma internação e ele aceitou, ficou 6 meses internado. Ele resgatou os motivos para viver, casou, tem um filho lindo, voltou no Brasil, ele teve aqui, ganhou mais um monte de medalhas quando a Olimpíada foi aqui no Brasil e continua seguindo a vida. Então, muitas vezes quando a gente fala, não tem jeito, estou sem esperança, não, veja os casos das pessoas que venceram, e é isso que a gente tem que mostrar, principalmente diante daquela pessoa que está sem esperança, né? Está desesperançada, de que existe sempre solução. Muitas vezes não é a solução ideal que eu gostaria, mas é o que é possível naquele momento. E é o que a gente tem que fazer a cada pessoa, a cada situação, e enfrentar e transmitir essa esperança de poder ter aí motivos para viver. E a gente sempre vai estar encontrando. Olha, pergunta que é uma continuação dessa. O suicídio, que é a nossa última pergunta, o suicídio sempre acontece com aviso prévio? A gente falou bastante dos sinais, né? O que a senhora diria sobre isso? É verdade ou mito que sempre a pessoa deixa algum rastro de que está pensando nisso? Olha, nós, ao longo da nossa conversa, nós já abordamos isso de diferentes maneiras, né? Sempre tem um aviso prévio ou não, né? Então, veja, você falou a situação de uma pessoa que, de repente, soube impulsivamente, ela não tinha deixado nenhum aviso, concorda? Então, a palavra sempre aí fica pesada. Então, é um mito isso, de que sempre ela acontece com aviso. O que muitas vezes acontece é que a pessoa deu sinais, deu algum aviso prévio, mas quem estava à volta não valorizou, não percebeu e achou que ela não iria fazer aquilo, né? Como a gente acabou de falar, uma das perguntas, religioso? Não, ele é religioso, ele acredita em Deus, ele não fala, não, mas ele tem família, tem pai, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Às vezes, a gente, por achar que as pessoas têm recurso, que ela não vai fazer aquilo. Então, a gente não dá o devido valor para o aviso. Agora, sim, é importante, porque quando a gente fala dos enlutados, o que a gente tem que trabalhar muito é assim, não passar o sentimento de culpa. Como você não percebeu? Ele deu aviso, Não, muitas vezes a pessoa deu aviso, nós não percebemos, ou estávamos trabalhando com a medicação, trabalhando com a terapia, trabalhando com a família, fazendo tudo isso, mas muitas vezes eu começo dizendo assim, com ou sem, apesar do médico, do tratamento, infelizmente, em algumas poucas situações, a fatalidade acontece. A gente vai depender muito de dedicar e plenamente a essas pessoas para que a gente possa convencer do contrário e resgatar essa vida. Então, quando a gente fala, não deu aviso, a gente tem que olhar isto, mas sem culpar tanto a família, quanto a equipe médica, quanto a equipe que tratava, a equipe no trabalho, a equipe na escola, em qualquer ambiente, a gente tem que olhar e perceber que nem sempre as pessoas tiveram aí a percepção de que aquilo era um aviso. Ou, apesar de estarmos interferindo, não foi o tempo suficiente para que a gente pudesse mobilizar e reverter a situação. Como comparado, como eu já fiz com o câncer, né? Mesmo com quimioterapia, radioterapia, cirurgia, muitas vezes a morte por determinadas doenças acontece. E o comportamento suicida é um desfecho que às vezes pode acontecer, mas na maioria das vezes a gente acaba conseguindo salvar as vidas. Eu acho que tem poucas questões no mundo tão impactantes quanto o suicídio. Estão aí os filósofos ao longo das eras abordando esse tema, e porque ele escancara muito a nossa impotência. Mesmo eu, a senhora, ou qualquer pessoa que saiba bastante, se dedique ao tema, a gente sabe que por mais que a gente conheça e estude, nunca todas as variáveis estão nas nossas mãos. O que acaba
escancarando. O suicídio é um fenômeno multifatorial e muito complexo. Muitas vezes pessoas que têm todos os fatores de proteção, infelizmente, são vítimas de suicídio, né? Então, a gente tem que admitir a nossa impotência e lutar para tentar colocar as chances a favor das pessoas e a conscientização também a favor das pessoas. E, infelizmente, há casos em que não há aviso prévio nenhum. Então, não dá para dizer que sempre acontece algum comportamento que denota o risco. E o meu amigo que eu já citei aqui, o senhor Ivo Oliveira, que hoje é um grande militante da prevenção e pós-venção de suicídio, ele fala: Fernando, a minha filha não tinha sinal nenhum sequer de sofrimento psíquico. Por mais que e essas pessoas revisitam o passado, assim, de uma maneira, elas escrutinam o passado de uma maneira avassaladora, né, para tentar compreender o que aconteceu, e fala, não tinha sinal de sofrimento psíquico. Na imensa maioria das vezes, existe algum sinal, mas que também pode passar despercebido. O importante é, não existe culpa, né? É isso que a doutora Alexandrina deixou bem claro, com muita sabedoria. Com isso, nós chegamos ao final da nossa live sobre mitos e verdades a respeito da prevenção de suicídio. Doutora, queria que a senhora deixasse, a senhora que é uma grande embaixadora no tema, queria que a senhora deixasse as suas mensagens final para o pessoal que chegou até aqui com a gente. Eu acho que a grande mensagem, né, que você também vai completar com a sua mensagem, é de que sempre nós devemos estar alerta à questão do sofrimento mental que a pessoa está passando, das limitações que ela possa estar tendo diante de algumas situações, de nós olharmos e ver como podemos ajudar, diminuir o estigma, o tabu, o preconceito, oferecer estar perto, presente, acompanhá-la num psiquiatra, acompanhá-la numa terapia, ver, assessorar na medicação, ter uma empatia com esse sofrimento. E também, quem está nos assistindo, pensar que a própria pessoa pode estar passando por esses pensamentos, então peça ajuda, conte para alguém. Claro que você não vai sair divulgando em todos os lugares, mas escolha qual é a pessoa que você acha que poderia te oferecer ajuda, te auxiliar, entender com empatia, sem julgamento, para que você possa buscar. Então, é importante que a gente, nesse momento, vença todas as barreiras, pensar que pode ser algo que é momentâneo, passageiro, que à medida que eu consigo receber ajuda ou oferecer ajuda, estas coisas vão ser modificadas e vai, sem dúvida nenhuma, aí modificar a trajetória de vida. Doutora, muito obrigado, só tenho a agradecer e subscrevo aí tudo que a senhora falou. Tem autores que não gostam que alguém fale, faço minhas as suas palavras. Fala assim, não, escreva você as suas, né? Mas eu conheço muito bem, sou amigo da doutora e sei que a doutora é muito generosa em compartilhar conhecimento, então eu digo sim, faço minhas as suas palavras. Agradeço demais pela sua presença aqui, doutora, que sobre esse tema, talvez haja pessoas no Brasil que tenham tanta expertise e prestígio, mas mais que a senhora é difícil. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Imagina, eu é que agradeço você por estar sempre aí, agora como presidente da Abrata, que é a nossa grande bandeira, tratando aí das pessoas com transtorno de humor, transtorno bipolar, com depressão e comportamento suicida, que a gente tem feito aí, que as pessoas possam visitar a rede social da Abrata. Existem muitas outras palestras, outros comentários que seguramente vai auxiliar, tanto profissionais, quanto familiares, quanto as pessoas portadoras de qualquer transtorno mental. A Abrata já tem aí 26 anos, né, Fernando? Indo para 26 anos, né? Indo para 26 anos. E, sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma carreira inteira dedicada a poder levar essa ONG à frente para auxiliar as pessoas. Nosso objetivo, no final, é as pessoas que estão sofrendo poderem terem aí uma ajuda. Visite o site da Abrata, os vídeos da Abrata no YouTube, no Instagram, no TikTok, em tudo, a Abrata está presente. Eu e Fernando agradecemos aí o tempo que você se dedicou para nos ouvir.
Muito obrigado, doutor. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado pela sua atenção. Faz o que a doutora falou, segue a Abrata nas redes e não deixa de conhecer a Abrata, mesmo os serviços que a Abrata ela fornece, os grupos de apoio, não deixa de frequentar se você é envolvido nesse tema. Olha, para seguir a gente em todas as redes, então, pode procurar a Abrata. Novamente, muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até um próximo vídeo.